Bom dia, no ar mais uma edição do Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias e debates aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que liga sempre a sua TV aí aos domingos e fica ligadinho nas informações jurídicas que a gente passa para você, nas áreas de previdência, de direito do trabalho, o debate com os participantes, sempre com muita interatividade, né? E nesse final de semana, seguindo a nossa série de edições especiais, quem estará conosco é o nosso time de consultores da área previdenciária. Sim, vamos falar muito sobre previdência na edição desse domingo aqui no Boca no Trombone. Então você está convidado, pode participar. Tem o nosso WhatsApp, tem o nosso e-mail para você encaminhar a sua dúvida, a sua interação aqui com o time de consultores da área previdenciária e também o @programa Boca no Trombone. A nossa conta no Instagram, nosso canal no YouTube e a nossa fanpage, a nossa página lá no Facebook. Interage por esses meios de contato, use e abuse deles aí durante essa edição. Chega de papo, vamos trazer o que pensam os nossos consultores. Cada um vai estar falando sobre um tema nessa edição. Primeiro, para falar sobre o atendimento no INSS e também as minúcias aí da legislação previdenciária. Em nome de CRJ Advogados, está com a gente o doutor Luiz Gustavo Ramos. Olá, doutor Solano, amigos da Band, muito bom dia a todos. Bem, no que diz respeito às questões previdenciárias, digamos assim, o ano de 2021 foi um ano que foi muito impactante para os segurados do INSS. Por quê? Porque apesar de nós estarmos completando agora 2 anos da reforma da Previdência, foi nesse ano que os segurados começaram a sentir na pele os efeitos da reforma da Previdência. Foi agora, no ano de 2021, que começaram a ser deferidas as pensões por morte, as aposentadorias por incapacidade, antiga aposentadoria por invalidez, e os segurados puderam realmente notar o quanto foi drástica a reforma da Previdência. Agora é que os segurados estão notando quanto reduziu na pensão, quanto reduziu na aposentadoria por invalidez. Muitas vezes nós não fazíamos, talvez, compreender os impactos dessa reforma, que foi feita lá em 2019, mas agora, no ano de 2021, é que as pessoas realmente começaram a entender como foi prejudicial essa reforma da Previdência. E não foi, né, doutor, por falta de aviso. Tantas e tantas vezes, tantos e tantos programas do Boca no Trombone nós utilizamos para denunciar que a reforma da Previdência, do jeito que estava sendo gestada, da forma que estava sendo pensada, ela ia acarretar uma diminuição no valor da concessão dos benefícios, um menor acesso aos benefícios, ou seja, menos pessoas com chance de obter aposentadorias, enfim. E o ano passado, o ano de 2021, se revelou, né, como o ano onde o maior número de benefícios foram concedidos após a reforma de 2019, justamente pelo atraso que há no INSS, né, um represamento muito grande aí, quase 2 milhões de benefícios ainda a serem analisados, estão na fila virtual da Previdência e, em consequência, o segurado está sentindo, né, como a gente diz, né, na pele agora as consequências da reforma lá de 2019. Mais um consultor, agora é o doutor Marcelo do Pereira da Costa Advogados, que fala para a gente, ele faz um apanhado das aposentadorias, como foram a concessão de aposentadorias no ano que passou. Bom dia, doutor Solano, bom dia demais participantes aqui do programa Boca no Trombone, bom dia a todos os nossos telespectadores e telespectadoras. É uma alegria poder estar aqui novamente, hoje, para falar das aposentadorias em 2021 e das projeções para aposentadorias em 2022. Este ano de 2021 foi bastante marcado por pessoas que já têm o direito adquirido, as regras da aposentadoria de novembro de 2019, as regras anteriores à reforma da Previdência Social. São pessoas que já haviam cumprido os requisitos, mas que ainda não haviam buscado o benefício.
Então, tivemos bastante reconhecimento destes casos e, na maior parte desses casos, há vantagens em relação ao cálculo do benefício. Também passamos um ano estudando e adequando as novas regras, as regras de transição, para as pessoas poderem obter bons benefícios. E, felizmente, foi um ano de bastante concessões, o que nos agrada porque faz sinal de que temos ainda uma previdência forte para todos. É o que falamos, né? Aumentou o número de concessões, claro, dentre as possibilidades aquelas em que o segurado implementa os requisitos dessas regras transitórias, né, que vieram para uma tentativa de suavizar a mudança, né, da reforma previdenciária de 19. Sim, claro, há essas oportunidades e aí nada melhor do que fazermos sempre o chamado planejamento previdenciário, né? Os nossos consultores comumente falam aqui no programa. Hoje é praticamente imprescindível, é muito necessário se olhar de uma forma prévia e fazer cálculos, fazer a elaboração de um estudo minucioso da vida previdenciária de cada um, para não ter surpresa e, melhor que isso, escolher dentre as regras que estão à disposição aquela mais adequada para conceder o seu benefício. Mais um participante, sim, em nome de Rodrigues e Pacheco Advogados, está com a gente o Dr. Charles Pacheco. Ele vem falar sobre um outro tema, os benefícios por incapacidade. Quem não teve problema com benefício de incapacidade no ano que passou, hein? Fale pra gente. Dr. Charles, agora dá o seu recado. Muito bom dia, Solano. Bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham na manhã deste domingo do Boca no Trombone. Uma edição especial de fim de ano, reunindo todos os consultores previdenciários para tratar de assuntos pertinentes que interessam a toda a sociedade, em especial aos trabalhadores, segurados do INSS, aposentados, pensionistas, beneficiários da Previdência Social. Considerando a enorme, a gigantesca audiência do programa Boca no Trombone, eu gostaria de abordar os benefícios por incapacidade. Um dos benefícios mais sensíveis e importantes da Previdência Social, em razão do seu caráter substitutivo de renda. Ou seja, o trabalhador que bate a porta do INSS, ele busca com isso um benefício que vai substituir a renda mensal que ele teria se estivesse apto, capaz para trabalhar. Um benefício de tamanha importância, mas tão negligenciado como se pode verificar nos processos administrativos e também judiciais. Infelizmente, né? Não deveria ser assim, principalmente no que toca às perícias, né? Uma uniformidade na avaliação pericial é o que há tanto tempo a advocacia previdenciária solicita para a autarquia, para o INSS. Todo esse time aí de consultores está com a gente na rádio, sim, no Boca no Trombone, da Rádio Bandeirantes. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Todo sábado você tem a nossa consultoria previdenciária, dentre várias outras atrações, né? Mas a consultoria previdenciária está presente no Boca da Rádio Bandeirantes, no FM 94,9. Nesse final de semana, a edição é especial, é retrospectiva da área do direito da Previdência com os nossos consultores. Mais um para falar conosco. Em nome do BM Advogados, está com a gente o Dr. Marcelo Bittencourt e ele fala sobre a pauta, a atuação do Poder Judiciário no ano de 2021 na área de Previdência. Como foi? Olá, Dr. Solano, amigos do Boca no Trombone. Bom, vamos fazer uma análise, uma reflexão sobre a atuação do Poder Judiciário no ano de 2021. Nós tivemos um crescente número de judicializações de processos contra o INSS em matéria previdenciária. E temos que destacar que isso se deve principalmente ao descumprimento da autarquia federal, INSS, as normas, sejam elas constitucionais e infraconstitucionais.
e também um desalinhamento das decisões dos processos administrativos do INSS perante já jurisprudências consolidadas nos tribunais superiores. Falando em tribunais superiores, falando de STJ, principalmente STF e TNU, nós tivemos sim uma produtividade grande de temas afetados, temas que repercutem significativamente e vinculam tribunais regionais e juízes singulares para as suas decisões diante dos segurados do INSS. Então, no próximo bloco, nós vamos analisar mais detidamente como foram essas decisões e de que forma elas repercutiram na vida do cidadão. E é importante a gente estar atento na próxima fala, justamente, do Dr. Marcelo Bittencourt, porque são decisões que, em tese, devem ser cumpridas até em sede administrativa, não apenas dentro do Poder Judiciário, mas também deve nortear a atuação da Autarquia Federal, do INSS, na concessão e manutenção dos benefícios. Mas um consultor do programa, ele que também é coordenador da ABA Sul, a Associação Brasileira de Advogados aqui da região Sul, o Dr. Tiago Kedrick, e ele fala sobre a legislação previdenciária no ano de 2021. Bom dia, Solano, bom dia, senhores telespectadores, um prazer estar novamente aqui no programa Boca no Trombone. Venho falar um pouco da legislação previdenciária no ano de 2021, gostaria de mencionar alguns projetos de lei. O primeiro deles que cabe mencionar seria a MP 1045. Essa medida provisória modificava o sistema da gratuidade da justiça e foi um desafio muito grande que enfrentamos. Fizemos contato com os 3 senadores do estado do Rio Grande do Sul. Na verdade, a questão da justiça gratuita, essa dificuldade para a obtenção da justiça gratuita apenas para aquelas pessoas de extrema miserabilidade, com renda de até meio salário mínimo, foi incluída nesse projeto no andamento da medida provisória, não era do texto original. Mas felizmente nós conseguimos atuar e este problema da MP 1045, com a derrubada dela, foi resolvido. Menos mal, né, doutor? Menos mal que conseguimos solucionar essa questão aí. Olha só, praticamente vedação de acesso à justiça sem poder ter ele franqueado, né? Tem que ser pago. Poxa, dificuldade que foi corrigida em tempo aí. Especial justamente pelo Dr. Tiago Kedrick, que trabalhou bastante nessa matéria, nesse tema. Outro tema, outra pauta que não sai de vez aqui no nosso espaço é a pauta da fome. Sim, temos um parceiro, o Banco de Alimentos, que vai dar o recado para a gente agora, aqui na tela. Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização, Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Pessoal, vamos ser parceiro, tá aí na tela, doealimentos.com.br, você escolhe a forma que melhor lhe convier para ajudar a Rede de Banco de Alimentos. Boca no Trombone desse final de semana é especial da nossa série de retrospectivas. Hoje é o time previdenciário que está com a gente. Volta aqui o Dr. Luiz Gustavo Ramos, do CRJ Advogados, e ele fala sobre o atendimento do INSS em 2021. Além de todas as dificuldades já trazidas, né, pela alteração da legislação, nós tivemos também no ano de 2021 um problema muito sério em relação ao próprio INSS, porque o Instituto ele teve graves problemas no que diz respeito à análise dos processos. Nós tivemos um represamento de processos muito considerável. E aí, um pedido de aposentadoria por idade, que é um dos pedidos mais simples, né? Ele acabava demorando muitas vezes 6 ou 7 meses para ser analisado. Pensões por morte, benefícios que são imprescindíveis para a subsistência do grupo familiar, muitas vezes levavam 5, 6 meses também para receber uma resposta do INSS. Ou seja, no ano de 2021, nós tivemos a prova inconteste de que nem mesmo o INSS estava preparado para a reforma da Previdência. O sistema, em 2021, simplesmente
colapsou. E os prejudicados, novamente, foram os segurados do regime geral de previdência social. Justamente quem não poderia pagar essa conta, né? Nova participação do Pereira da Costa Advogados com o doutor Marcelo Pereira da Costa. Ele está falando sobre as aposentadorias, as concessões em 2021. Pois bem, seguimos então para falar das regras de transição para a aposentadoria, que teremos progressões entre o ano de 2021 para o ano de 2022. Eu vou trazer 2 exemplos. Na aposentadoria por idade, no ano de 2021 se exigiu 61 anos para as mulheres. E no ano de 2022 será exigido 61 anos e meio, 61 anos e 6 meses. Para os homens, permanece os 65 anos de idade e, para ambos os casos, 15 anos de contribuição. A aposentadoria por idade progressiva também vai ter um reajuste. São necessários 35 anos de contribuição para o homem e 30 anos de contribuição para a mulher. Mas a idade para o homem, que é de 62 anos em 2021, passará para 62 anos e meio em 2021, e para as mulheres, que foi de 57 anos em 2021, passará para 57 anos e meio em 2022. Quanta informação, né, gente? Vocês percebem a necessidade de ter uma assessoria especializada para buscar a melhor condição, a melhor regra? A gente sempre fala, né? O planejamento previdenciário é fundamental para a escolha da melhor aposentadoria. Retorna agora o doutor Charles Pacheco, mais um consultor previdenciário, em nome do Rodrigues e Pacheco Advogados. Ele está falando sobre o tema os benefícios por incapacidade. Não seria qualquer exagero denominar que o segurado da Previdência Social, que bateu a porta do INSS ou do Poder Judiciário em busca de um benefício por incapacidade, percorreu uma verdadeira via crucis, pois sejam as avaliações periciais realizadas no âmbito administrativo, quanto aquelas realizadas na via judicial, têm se mostrado deficientes. Os segurados que chegam nos escritórios de advocacia têm relatado verdadeiros absurdos, que sequer foram questionados sobre suas queixas, que sequer foram examinados, que sequer foram olhados nos olhos. E eu tenho certeza que muitos dos telespectadores se identificarão com algum dos fatos que eu acabo de mencionar aqui na minha fala. E o grande problema é que muitos benefícios estão sendo negados com base em perícias mal realizadas. E nós não podemos ignorar, nós não podemos fechar os olhos para esse grave problema que vem a cada ano se agravando mais. Falamos anteriormente, né? O que queremos é que seja uniforme, um tipo de perícia, modelo para todos, né? E não aqui convir, né, para a não concessão dos benefícios por incapacidade. Nova participação do BM Advogados com o doutor Marcelo Bittencourt. Ele está falando sobre os temas que a Justiça julgou no ano passado, no 2021. Dando seguimento à reflexão sobre o Poder Judiciário em 2021, como dito anteriormente, nós tivemos sim uma produtividade grande de temas, principalmente aqueles precedentes judiciais, temas afetados que repercutem diretamente nos tribunais regionais e também nos juízes singulares e na vida do cidadão. Quanto ao STF, nós tivemos algumas decisões favoráveis de repercussão geral, outras nem tanto, porém, um tema muito aguardado e que ainda está pendente de julgamento é a revisão da vida toda, que possivelmente vai ficar para 2022. O STJ também tivemos temas relevantes, julgados, temas também relacionados às pensionistas, referente ao tema 1057,
pelo qual nós tivemos a oportunidade de fazer sustentação oral como amicus curiae pelo IEPREV. E, por fim, eu destaco a TNU, com muitas decisões interessantes, decisões favoráveis aos segurados, um olhar mais humano, um olhar mais constitucionalizado e que vale a pena os colegas terem conhecimento desses julgados. Vamos ficar atentos. Nova participação do Dr. Tiago Kidrick, em nome da ABA, Associação Brasileira de Advogados. Ele está falando sobre a legislação previdenciária em 2021. Pois então, senhores telespectadores, a questão da gratuidade da justiça tem sido recorrente, a ameaça, digamos assim, a esta possibilidade de acesso à justiça mais facilitado para aquelas pessoas que não têm condições de pagar as custas e honorários judiciais. Nós queremos salientar o PL 3914, também foi um projeto que está em tramitação, ainda tem muita discussão sobre ele. E o que ele propõe? E nós conseguimos atuar para, pelo menos, parar a discussão enquanto a sociedade não chega a uma alternativa ao texto do projeto. Ele propõe que o segurado pague as custas antecipadamente, a não ser, novamente, que tenha um caso de extrema miserabilidade em que essas custas não precisariam ser adiantadas para as perícias médicas judiciais. Então, esse projeto está em tramitação e, dentro desse contexto de dificuldade dos processos judiciais pela parte de custas e honorários, ele está inserido e ainda estamos atuando neste projeto. Mais uma parada agora para o seu mate, para o seu café, claro, porque daqui a pouquinho a gente vai voltar para a conclusão. Hoje o dia é da edição especial dos consultores previdenciários aqui no Boca no Trombone. Participe, tem o WhatsApp, tem o e-mail, tem o @programa Boca no Trombone. A gente já volta com mais Boca no Trombone. Volta com o Boca, não é do seu domingo. Valeu, muito obrigado pela audiência em todo o estado gaúcho. Você que fica ligado aqui nas nossas informações jurídicas da área de previdência, de direito do trabalho, os debates que fazemos sempre no espaço aqui de consultorias e debates que é o Boca no Trombone. Nesse final de semana, a edição é especial, a retrospectiva 2021 e as projeções para esse ano que está iniciando na área de previdência, na área do direito previdenciário. Vamos com as conclusões? Vamos sim. Vamos começar com o CRJ Advogados e o Dr. Luiz Gustavo Ramos. Para o ano de 2022, as perspectivas são no sentido de que a situação continue complicada. Porque é evidente que o INSS está com poucos servidores. É evidente que o INSS está com as suas estruturas sucateadas. E agora nós teremos um ano de eleições, né? Onde o foco será as eleições presidenciais, não há dúvida disso. E, por certo, nós continuaremos enfrentando dificuldades no que diz respeito ao INSS. A nós, advogados, cabe, na verdade, orientar a população. E digo isso porque hoje, para encaminhar um pedido de aposentadoria junto ao INSS, mais do que nunca, é necessário que o senhor, a senhora, procurem orientações qualificadas, porque o planejamento previdenciário é quase que imprescindível para uma correta ou para um correto deferimento de aposentadoria. As projeções agora para 2022, no que toca às aposentadorias, são com o nosso consultor do Pereira da Costa Advogados, o doutor Marcelo Pereira da Costa. Quanto às projeções para o ano de 2022, são projeções de muito estudo, de muito trabalho, para identificarmos aquelas pessoas que já possuem direito adquirido antes de novembro de 2019, porque em muitos desses casos o valor do benefício é melhor nas regras anteriores, mas também identificar nas regras de transição quais são as melhores regras para cada caso. Por ser 2022 também um ano de eleições, buscar pressionar os políticos para que tragam melhores regras, para que se amenizem essas regras que foram criadas pela reforma da Previdência e seguir
buscando na via administrativa ou no judiciário a melhor interpretação da lei, a interpretação que traga mais justiça social, para que possamos ter em 2022 um ano de recomeço, um ano de retomada. Muito obrigado e muitas felicidades a todos e todas. Conclusão do Rodrigues e Pacheco Advogados, com o doutor Charles Pacheco. É claro que o maior problema envolvendo os benefícios por incapacidade, que é a realização da prova pericial, não é de hoje, não é recente. E também é de conhecimento de todos os esforços empreendidos pelas instituições buscando melhorias neste ponto sensível. Entretanto, se verifica que até o presente momento não se obteve o êxito necessário. E é necessário, eu diria que é imprescindível, que neste ano de 2022, acima de qualquer coisa, tenhamos uma compreensão maior da importância da prova pericial na vida de cada um dos segurados da Previdência Social. Porque o que está em jogo aqui não é um capricho, mas é um direito a um benefício substitutivo de renda àquela pessoa que não possui mais condições de trabalhar, seja temporariamente ou de forma definitiva. Vamos ficar atentos, doutor Charles. Participação agora, final, do BM Advogados com o doutor Marcelo Bittencourt. Ele faz um apanhado. Qual é a projeção para 2022 na atuação do Poder Judiciário? Finalizando, doutor Solano e telespectadores, acredito que o ano de 2022, como projeção para o Poder Judiciário, nós teremos cada vez mais os olhos voltados para esses julgamentos de precedentes judiciais de grande repercussão nos tribunais superiores, STF, STJ, TNU e outros. Temas que irão vincular todos os demais processos abaixo nessa cadeia e que trarão consecutivamente o quê? Mais segurança jurídica e uma certeza de que o cidadão terá uma certa isonomia nos seus julgamentos, não havendo disparidades entre tribunais regionais de diversas localidades do país. E eu aproveito aqui para desejar um abençoado ano de 2022. Participação final da ABA, Associação Brasileira de Advogados, com o doutor Tiago Kedrick. Além da indefinição do PL 3914, importantíssimo também o projeto que trata a PEC dos precatórios, em que estamos atuando fortemente para que não ocorra o calote dos precatórios de segurados e seguradas do INSS. Esse projeto está vindo com muita força, esse projeto de alteração da Constituição, para postergar esse pagamento. E nós estamos tentando que pelo menos os precatórios alimentares, os precatórios do INSS, sejam pagos na sua integralidade. Sobre as perspectivas para 2022, além disso que já falei, temos que cuidar porque desafios muito grandes estão por vir, né? Todo esse contexto, a dificuldade do ingresso, do acesso à justiça, do pagamento, é algo que fica também para o ano de 2022. As perspectivas são de muito trabalho para quem quer defender a cidadania. Por isso, nós temos que nos manter vigilantes, como estamos nos mantendo, unidos e assim enfrentar esses desafios, porque se a gente não enfrentar esses desafios, os cidadã brasileiros é que pagarão essa conta. Certamente, temos que estar vigilantes, atentos e atuantes. Tá bom, gente? Ponto final nessa edição. Voltamos no próximo domingo com mais edições especiais. Os nossos parceiros vão estar presentes aqui, tá certo? Convite feito, 8h30 no próximo domingo, Boca no Trombone, aqui na Band TV. Até lá!